Seminário no Ar, curso bíblico sobre consagração e santificação. Aula número 6. A santificação acarreta perseguição. É preciso entender que sempre há consequências para qualquer atitude que se tome. Qualquer atitude, seja ela boa ou má, trará consequências. O que se semeia é aquilo que vai se colher. É natural que se espere alguma consequência, alguma reação a uma determinada ação. Ora, se nós tomamos a iniciativa para testemunhar o nome do Senhor aqui na terra, havemos de esperar algum resultado. A palavra de Deus não tornará vazia. A palavra de Deus fará tudo o que é necessário. A palavra de Deus fará tudo o que é necessário fazer. Essa é a certeza, a convicção que temos, que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Mas, quando nós pensamos nas boas consequências, nós nos alegramos. São pessoas que são tiradas do pecado, são libertas de uma situação complexada, de uma situação frustrante, e agora se tornam pessoas tranquilas, abençoadas, felizes, alegres, pessoas que se encontraram, que se realizaram em Jesus Cristo. Nós ficamos alegres quando vemos alguém que é curado pelo poder da fé, uma oração respondida por Deus, uma bênção recebida da parte de Deus, o Senhor resolvendo um problema nosso. Nós nos animamos quando vemos o poder de Deus atuando em nosso favor, quando vemos algo acontecer como resultado de nossas orações. Sim, ficamos alegres quando vemos muitas outras pessoas se aliando a nós nesta cruzada maravilhosa de serviço ao Mestre Senhor Jesus Cristo. Sim, nós nos alegramos quando fazemos discípulos, quando alguém se converte das trevas, de um desconhecimento de Deus, para a verdadeira luz, a alegria e a felicidade do conhecimento verdadeiro de Jesus Cristo. Então nós nos alegramos. Quem é que não gosta de boas notícias? Quem é que não se alegra em receber presentes? Quem é que não fica feliz ao receber dádivas, bênçãos? Todos gostamos de receber, de ganhar, de sermos realizados, de boas notícias, de boas novas. Todos nos alegramos, mas acontece que esta é apenas uma face da moeda. A outra é a seguinte: aquele que procura se aliar com Jesus Cristo terá como seus inimigos aqueles que são inimigos de Jesus Cristo. Esta é uma verdade muito simples. A palavra de Jesus para os seus discípulos foi esta, João no capítulo 15. Se me perseguiram a mim, perseguirão também a vós. É evidente, clara, nítida a palavra de Jesus. Se perseguiram a mim, pela mesma razão perseguirão a vocês que me seguem, que querem fazer o que eu fiz, o que eu faço. Há consequências más aqui na terra. Aliás, Jesus disse para aqueles que queriam segui-lo: se vocês querem me seguir, então saibam que vocês encontrarão neste mundo perseguições, lutas, angústias, decepções, frustrações. Tudo isso espera por vocês, se vocês quiserem ser fiéis a mim. O apóstolo Paulo, baseado não só na palavra de Jesus, mas também na sua experiência própria, ao final da sua vida, pôde dizer: todo aquele que quiser viver piedosamente em Jesus Cristo será perseguido. E então fica o repto, o desafio para você. Será que o que move você é viver uma vida para Jesus Cristo, como Ele quer, como seu amigo, você vivendo completa e totalmente para Ele? É isto que motiva você a viver nessa vida? É isto sim? Ou você tem outros propósitos que coloca acima desse? Se é verdade que você quer ser sincero ou sincera para com Deus, então saiba o que espera você aqui na terra ainda: perseguições. Vamos ver dois exemplos aqui na Bíblia, ambos Atos dos Apóstolos. O primeiro no capítulo 7, o versículo 56 a 58, que falam de Estevão. Estevão foi aquele que sinceramente decidiu em seu coração se entregar
ao Senhor Jesus Cristo. E o resultado foi perseguido pelos judeus, pelos seus contemporâneos. E quando na hora difícil ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, os judeus, os fariseus, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Ele quem? Estevão. Unânimes se arremeteram contra Estevão e, apedrejando-o, mataram-no. Lançaram fora da cidade e apedrejaram. E as testemunhas depuseram suas vestes aos pés de um jovem, Saulo, que nós vamos ver logo a seguir, em relação a este nosso assunto. O resultado que Estevão colheu da sua fidelidade a Deus, qual foi? Perseguição. O que você pensa, meu irmão, bote a cabeça no lugar. O que você pensa que você encontrará pelo fato de ser fiel a Deus? Você pensa que o mundo baterá palmas para você? Você pensa que você encontrará o mundo de flores, de alegrias, todos enaltecendo a você, aplaudindo e, enfim, levando presentes porque você está sendo fiel a Deus? Nada disso. Você não será um homem público, um homem reconhecidamente aplaudido pelas multidões. Se você quiser ser fiel a Jesus Cristo, você será perseguido por este mesmo mundo que perseguiu ao nosso Senhor Jesus Cristo e o matou crucificando numa cruz. Você deve esperar o mesmo fim que Jesus teve. Este será o seu grande privilégio. A maior bênção que alguém pode receber nesta vida é receber o mesmo fim que Jesus Cristo recebeu, ser perseguido, apedrejado e morto neste mundo por aqueles que são sinagoga de Satanás. Este privilégio Estevão teve, aquele nosso irmão fiel. Mas será que você quer realmente ser fiel e morrer como Estevão? Ou você quer simplesmente ter uma religião boa e ficar bem com a sociedade, um bom emprego, ganhando bom dinheiro, numa igreja cheia de cargos, pensando que está fazendo alguma coisa para Deus? Isso é um cristianismo deturpado, espúrio, que não encontra base nas escrituras sagradas. O cristianismo não é de conformação com este mundo, nem com a sociedade, nem com nada que pertença a este mundo, muito menos um status de classe média ou de classe alta, que se contenta com grandes salários, uma vida acomodada, com mordomias, empregados e empregadas servindo, e você assiste às reuniões da igreja e é tido como um grande benemérito na igreja e todos passam a mão na sua cabeça porque você consegue dar boas ofertas e todos na igreja estão atrás do seu prestígio. Enfim, essa situação não é de evangelho. Essa situação é uma situação catastrófica segundo o conceito bíblico. Essa é a situação da igreja de Laodiceia, fria, vazia e o pior de tudo, cega, porque não reconhece a situação em que está. Esse é o nosso grande problema de nossos dias, uma crise espiritual de grandes proporções e o pior de tudo, uma cegueira espiritual que não permite que você, nem os líderes, nem ninguém reconheça o quão fundo é o buraco em que nós nos encontramos, quão distantes de Deus nós estamos, justamente pelo fato de nos conformarmos, de nos amoldarmos a esta vida deste mundo, as riquezas, as coisas materiais, a maneira do mundo agir, a maneira interesseira, política de o mundo agir. Isso não é agradável aos olhos de Deus. Mas justamente aquele Paulo, na época era Saulo, que estava lá assistindo, aprovando, provavelmente até comandando aquela execução de Estevão. Mais adiante nós vemos no capítulo 9 de Atos, os versículos 3 e 4, dizendo o seguinte: quando Paulo estava seguindo estrada fora ao aproximar-se de Damasco, subitamente algo aconteceu. Uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo ele por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava perseguindo a Jesus Cristo. Sim, e mais adiante ele diz o seguinte: a mim me parecia correto que eu perseguisse aqueles que professavam seguir a Jesus Cristo. Eu pergunto, por que o mundo persegue? Em primeiro lugar, quem é que persegue? Aqueles que são sinagoga de Satanás, aqueles que são acomodados com o mundo, que chamam os seguidores de Jesus de fanáticos, que chamam os seguidores de Jesus de câncer da sociedade.
esses certamente estão alinhados com Satanás, com o mundo, e perseguirão os que estão alinhados com Jesus Cristo. Isso sempre ocorreu no passado, na Idade Média, quando os nossos irmãos queriam falar da verdade, eram mortos pela Inquisição da Igreja Católica naquela Idade Média. Eram inquisitados, sim, queimados a fogo, crucificados, eram decapitados por causa do seu testemunho. Mas eles deram a sua vida e o seu sangue serviu para inspirar outros e outros reformadores. E hoje nós temos a palavra de Deus, embora muitas das vezes envergonhada, mas a palavra de Deus é livre para ser pregada em todo o mundo. Graças a Deus e graças ao sangue daqueles nossos irmãos que foram fiéis, ainda que em circunstâncias completamente difíceis. Mas vamos focalizar este ponto. Se você santifica a sua vida, você se separa do mundo. O mundo não fica satisfeito, odeia você, pela simples razão que o mundo odeia Deus. O mundo ama o pecado, mas quando você se separa do pecado, o mundo odeia a você. Santificação é separação. Separação não admite mistura. E se você se mistura com o mundo e com os princípios do mundo, você está alijado das bênçãos maiores e da presença de Deus. Sem a santificação, você jamais verá ao Senhor. E santificação significa, você já sabe, separação. Separação de quê? Dos princípios mundanos. Que princípios são esses? Princípio da impureza, da imoralidade, princípio da desonestidade, da avareza, que é o apego ao dinheiro, que há muitos cristãos nesse pecado. Sim, mistura com as coisas materiais deste mundo. Esta mistura é incompatível com a santificação. Santificação é exatamente não andar atrás das coisas materiais, não andar atrás dos empregos deste mundo, do dinheiro deste mundo, não andar atrás dos interesses materialistas e morais, da desonestidade, não subornar, não procurar corromper ninguém. Sim, santificar-se é separar-se dessas coisas que o mundo todo pratica porque odeia a Deus. O mundo odeia a Deus e pratica o pecado, mas a santificação para nós é vista como um caminho, um processo de separação do mundo e que justamente por esta causa recebe ódio, verdadeiro e declarado ódio do mundo. O mundo odeia aqueles que seguem a Jesus Cristo e você tem que tomar uma decisão. Religião não agrada a Deus. O que agrada a Deus é santificação. O que agrada a Deus é uma vida de fé. Ora, a fé conduz diretamente à santificação. Se você crê em Deus, você quererá amar a Deus e, consequentemente, se separará do mundo. Ora, se você se mistura com o mundo, tolera o que o mundo faz, tolera a concupiscência deste mundo, então você não tem parte com Deus. Procure conhecer bem mesmo este assunto. Que Deus use essas palavras pelo seu Espírito Santo para convencer a você. É o nosso desejo. E a palavra de Deus toque fundo em seu coração.